Nutri, o seu paciente não é um boneco para você consertar tudo. Calma, deixa eu explicar para você o que é esse não é um boneco. O que muito acontece nos atendimentos, né, de nutrição é de que nós, enquanto nutricionistas, a gente sai da universidade, pelo menos eu saí da universidade, querendo, né, quando fui a realmente atender, querendo consertar tudo do meu paciente. E aí, o que é que acontece? Ele não segue a nossa prescrição e aí cai naquele efeito de eu sei o que ele precisa fazer, ele está me dizendo quais são as dificuldades dele, eu estou prescrevendo um plano, colocando as orientações, colocando conteúdos, colocando aquele e-book lindo que você tem, que eu tenho certeza que você tem um material maravilhoso. E aí você entrega tudo isso para o seu paciente na melhor das expectativas, na melhor das ações que você pode fazer enquanto profissional. Só que passa-se o tempo e aí quando você vai conferir, ele não tem conseguido aplicar a sua prescrição. E ele mesmo fala, né? Ah, eu não consegui seguir o plano, não consegui ver tal coisa. Então, isso finda sendo uma dor nossa, né, enquanto profissional nutricionista, porque a gente faz tudo com bom grado, a gente bota ali todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, a gente coloca muito material para ele ou para ela, né, para que essa pessoa venha realmente a seguir nossa prescrição. Só que aí vem essa questão, né, do paciente não seguir a prescrição. E a gente sai da faculdade, né? Eu comentei assim que quando eu saí realmente da faculdade e realmente fui começar a atender, porque eu demorei um pouco depois que eu saí da graduação, depois eu venho contar minha história aqui para vocês. Eu demorei realmente alguns anos para, de fato, ir para o atendimento e aplicar tudo na prática. E aí, antes de eu ir realmente começar a atender, alugando uma clínica, um espaço, eu tinha feito já alguns atendimentos durante um tempo, né, enquanto eu fazia o mestrado, enquanto eu fazia o doutorado, apareceram, né, algumas pessoas para atender. E eu ia com esse pensamento de querer consertar tudo, de que no primeira consulta eu consegui mudar tudo, e isso aí vem como uma espécie de, nossa, mas eu fiz tudo, eu entreguei tudo, meu plano alimentar tinha 10, 15, 20 páginas, coloquei todas as orientações, mas e aí no final das contas o paciente às vezes até não volta nem a falar com você, e aí você fica se perguntando, nossa, mas eu entreguei tudo, eu fiz tudo, e o que foi que aconteceu? E geralmente esse é um dos erros, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que eu comento sobre isso, que é um dos erros da gente é querer entregar tudo já na primeira consulta. Então o paciente se sente perdido e esse nosso querer entregar tudo vem daquele sentimento de que a gente quer consertar o nosso paciente da cabeça aos pés já de primeira, porque a gente tem aquela sede de que ele mude, de que ele se transforme, que ele tenha uma alimentação melhor, de que ele perca peso. Só que aí vem uma certa frustração por trás disso, porque a gente sai realmente da faculdade com esse pensamento de que é fácil, né, aplicar, de que colocar todas as orientações vai ser suficiente para a gente conseguir gerar transformação no nosso paciente, né? Só que aí vem aquela questão, nós não somos técnicos que estamos consertando um brinquedo, nós não somos técnicos para consertar uma máquina de lavar, nós não somos técnicos para consertar qualquer equipamento, nós não somos técnicos para consertar robôs. Nós somos nutricionistas para ajudar o nosso paciente no que ele precisa executar. Ele não é um boneco para a gente querer consertar tudo. Ele é um ser humano, né? Ele precisa de tempo, ele precisa de entender, ele precisa de absorver as suas orientações, porque eu sei que tem muita coisa aí na sua cabeça para colocar em prática, estratégias nutricionais, para colocar em prática para que aquele paciente realmente venha a conseguir perder peso durante aquele tempo que você planejou, durante aquele momento ali, né, da consulta, entre uma consulta e outra, mas, na verdade, às vezes a gente dá uma
certa falhada. A gente está querendo realmente acertar, mas vem um outro contraponto. Quando a gente está na consulta e a gente precisa de ter muito cuidado com a nossa abordagem, com a nossa forma de falar. É muito enraizado na gente, né, profissionais da saúde de uma forma geral, da gente querer chegar com orientação e dizer, ó, você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, fazer isso e fazer isso. Então a gente dá aquela lista de orientações do que ele tem que fazer. Só que quando a gente fala você tem que fazer tal coisa, a gente está impondo a nossa autoridade de uma forma hierárquica. Ou seja, a gente está se colocando como um ser que sabe o que tem que ser feito, afinal a gente estudou para isso, porque a gente se formou nutricionista, então a gente sabe o que é que tem que ser feito. E o paciente vai acabar recebendo aquela informação como se ele não tivesse, se ele não tivesse como participar daquele processo. Então, ao invés de a gente usar você tem que fazer tal coisa, a gente tem que puxar esse paciente para a autorresponsabilidade para que ele compreenda o que ele precisa fazer. Não vai ser a gente que vai ordenar. É interessante a gente trabalhar com abordagem de cocriação. Se você já ouviu essa palavra, ou se ainda não ouviu, cocriar é algo que a gente vai fazendo em conjunto. Por exemplo, eu vou estar aqui co-criando vídeos para vocês à medida que vocês forem comentando, forem argumentando, Amanda, seria interessante a gente trazer um vídeo sobre isso, você trazer uma abordagem sobre aquilo, como é que você faz tal coisa, como é que você faz tal abordagem, isso é cocriação. Eu vou fazendo à medida que vocês vão aqui comentando, à medida dos pedidos, né, de que for chegando, então isso é cocriar. Então, a gente na consulta, como profissional, é interessante a gente fazer a cocriação com o nosso paciente do que ele precisa realmente fazer. Você sabe o que ele precisa fazer, eu sei que você sabe, né? Precisa comer mais fruta, comer mais verdura, diminuir carboidrato de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, aumentar o consumo de fibras, aumentar o consumo de água, reduzir alimentos industrializados, diminuir ali os salgadinhos de pacote, os biscoitos, diminuir sorvete. Tudo isso aí já está bem batido, inclusive eles até sabem que tem que ser feito isso, né? Mas aí vem aquela coisa de que a gente precisa argumentar na nossa consulta que precisa haver uma mudança ali também de mentalidade e de que ele faça parte do processo do plano alimentar, das orientações, das metas. Porque quando a gente argumenta, né? Quando você faz o plano, você cria as metas do seu paciente, você faz tudo, você determina o que é que ele tem que fazer sem ter sido um estado de cocriação, por exemplo, né? E aí, quando ele chega na segunda consulta, você vai verificar, vai fazer anamnese, vai verificar o que é que ele tem feito, o que ele não tem conseguido fazer. E aí, digamos que você tenha, né, batido ali que naquele momento a melhor estratégia era abordar mais ali a questão de aumentar o consumo de fibras, de água e diminuir o consumo de gordura e você utilizou estratégias para isso. E aí quando você pergunta, e aí como é que você está, fulano, fulana, no seu plano alimentar, o que eu prescrevi para você? Você aumentou o consumo de fibras e aumentou o de água e diminuiu os industrializados? E aí pode cair na seguinte situação. Ele vai dizer, ainda não consegui porque não deu tempo eu fazer, não deu tempo eu inserir isso na minha alimentação e conforme eu trabalho muito apressado, muito estressante, não consegui fazer isso. E aí você vai perguntar, mas por que você não fez isso? Né? E aqui eu tô falando assim, o que em geral, né, vem a acontecer. E quando a gente vai começar a argumentar, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer isso aqui, a orientação que eu tô dizendo a você, porque você precisa chegar no seu objetivo, precisa perder peso e tudo mais. Só que o que é que a gente vai ativar? Isso aqui a gente tem
Inclusive, essa aqui é uma abordagem mais de nutrição comportamental, inclusive a gente tem referências para esse assunto aqui que eu tô trazendo para vocês. No final eu comento para vocês. E aí, quando a gente fala, mas você tem que fazer isso por causa disso, a gente vai começar a ativar no nosso paciente o status quo. Vocês já ouviram falar em status quo? É um termo, vem do latim, que significa da pessoa manter, argumentar exatamente o que ela está fazendo. Ela vai começar a argumentar a você que é profissional do porquê que ela não fez o que você pediu, certo? Então ela vai dizer, eu não fiz isso porque eu estava muito atarefado, eu não fiz isso porque eu tive esse problema no trabalho e não deu tempo eu ir no supermercado para fazer as compras e aí acabou acontecendo isso. Então esse é o status quo, é o status em que a pessoa se encontra naquele devido momento e que ela vai querer argumentar para você, explicar o porquê dela ainda estar naquele status, certo? Literalmente naquele status, naquele momento. Então, quando a gente começa a argumentar, mas você tem que fazer isso, ou por que você não fez isso, a gente vai começar a alimentar esse status quo. E quando a gente alimenta esse status quo, o paciente começa a internalizar mais ainda as crenças limitantes de que ele não consegue aumentar o consumo de fibras e de água, por exemplo, e reduzir os industrializados, porque o trabalho dele é estressante. Então, isso vai alimentando uma crença limitante cada vez mais forte nele. Isso vai distanciando mais ainda dele conseguir colocar em prática o plano que você está querendo executar, querendo trazer para ele ali na prática, né, na alimentação dele. Então, o que a gente pode fazer, né? Ao invés de você tem que fazer tal coisa, a gente precisa abordar da seguinte forma: o que você acha que é mais importante para você mudar agora? Então você vai estar trazendo para ele aquela autorresponsabilidade dele enxergar o que ele precisa fazer para que ele chegue no objetivo dele de perda de peso. E concomitante, você vai também retirando esse status quo, você vai inibindo, digamos assim, esse status quo, porque se você você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo, você vai alimentando no seu paciente esse status de que ele vai querer argumentar o motivo pelo qual ele não está fazendo. E quando você traz essa abordagem, o que a gente pode, da seguinte forma, né? O que a gente pode fazer a partir de agora e o que é que você considera que é prioridade para você chegar no seu objetivo? E aí tem ferramentas de nutrição comportamental, ferramentas que a gente pode trazer ali na consulta, até mesmo da teia da nutrição funcional, por exemplo, para que você possa preencher e ele enxergar ali o mapa dele, por exemplo, e ele vai começar, o seu paciente vai começar a enxergar vários aspectos, vários pontos que você, como profissional, você vai trazendo, vai puxando, vai anotando ali durante a consulta, e ele vai conseguir ver os itens que ele precisa melhorar, enfim. E a partir dessa visualização vai ser mais fácil, vai ser mais simples ele co-criar com você quais são as metas, quais são os desafios que ele vai trazer ali para a rotina dele, para poder superar cada coisa dessas. Então, essa status de co-criação e de você ter essa abordagem de o que é prioridade para você e puxar essa autorresponsabilidade do seu paciente vai favorecer com que ele siga o seu plano e desta maneira você não está querendo consertar o seu paciente como se ele fosse um robô, né? Você vai estar auxiliando a ele no processo de emagrecimento dele até que ele realmente tenha resultados e que ele se sinta parte daquele processo, que não foi só receber informação, ele fez o que ele precisava fazer conforme as suas orientações, mas ele foi começando a perceber e ele vai levando isso para a vida dele. Quando a gente traz uma orientação
taxativa do você tem que, certo? Que foi a partir de você, que a gente saiu daquele momento de querer consertar, vai ficar naquele devido momento. E olhe lá se ele fizer naquele devido momento, né? E isso, para ser perdurado por mais tempo, para que ele leve para a vida dele, vai ser um pouco mais complicado, desafiador ele compreender que aquelas orientações do você tem que é para ele levar para a vida dele, né? Porque a gente sabe que o processo de perda de peso, o processo de emagrecimento é um tratamento de longo prazo, de pelo menos médio, se for ali um sobrepeso, talvez um médio prazo seja suficiente, mas o tratamento da obesidade em si, já mesmo segundo a ABESA, o posicionamento para tratamento nutricional do sobrepeso e da obesidade, publicado agora em 2022, nós temos lá na página 9, se eu não me engano, nós temos um esquema em que traz que o tratamento o tratamento da obesidade é um tratamento de longo prazo. Então não vai começar hoje, terminar próximo mês, ele começa e ele precisa ter um acompanhamento, você precisa entender, ter empatia pelo seu paciente para que haja esse processo de perda de peso de forma mais leve e sustentável, tá? E sustentável. Quando a gente quer consertar o nosso paciente da cabeça aos pés, vai virar algo insustentável, porque ele vai passar a não seguir a sua prescrição e vai cair naquele ciclo, né, de que não consegue seguir o plano, de que não vai voltar para a consulta com o nutricionista porque não conseguiu seguir, porque não teve resultado, vai adiar a consulta porque não teve resultado, então não tem para que ir, porque ele vai achar que você é uma pessoa apenas para dar uma satisfação dos resultados. E na verdade não é, a gente tá ali para realmente ajudar ele naquele processo. E o que é que a gente precisa ter em mente para ter essa abordagem de compreender e não ativar o status quo do nosso paciente? Ter empatia e ter escutativa. Você precisa ouvir o seu paciente e ter empatia. Cuidado para não atrapalhar empatia com ter pena, tá? Isso de jeito nenhum não é posicionamento da gente quanto profissional, ter pena do nosso paciente de forma alguma, e também não cabe a gente de forma nenhuma ter o julgamento de ele não fez porque tá com preguiça, não fez porque tá com má vontade. Então são dois extremos, né, que não podem ser confundidos com ter empatia. Ter empatia é quando você se coloca no lugar do seu paciente, escuta ele, né, com escuta ativa de compreender o que está se passando, e você vai conseguir orientar ele da melhor maneira possível para que ele siga no tratamento. Se você vai para a linha do ter pena, ele pode começar a se comportar como a vítima do processo e vai desandar tudo. E se você se comporta como um profissional, que eu de jeito nenhum fazer isso, hein? De ter julgamento, não fez porque tá com preguiça. Ele não fez. Isso se passa também como crença no pensamento pode se passar como crença no pensamento do profissional, né? Não fez porque tá com preguiça. Coloquei tudo e não fez. Tá lá por A mais B, o e-book com as receitas, com a forma de congelar, e não fez porque não quis. E não é assim. A gente precisa ter a empatia para entender que não é para ter pena, nem ter esse julgamento de preguiça. A gente tem que ter empatia para compreender em que situação ele se encontra e a gente realmente conseguir guiar. E a gente conseguir guiar nesse processo de cocriação do plano alimentar, cocriação das metas, do que ele precisa. E aí vem mesmo da nossa prática, vem do nosso entendimento sobre todo esse processo de que quanto mais segurança a gente tem na nossa abordagem, quanto mais segurança a gente tem na nossa prescrição, quanto mais segurança a gente tem na hora da consulta, mais tranquilo, digamos assim, vai sendo levado esse processo de perda de peso. Então, lembre-se, Nutri,
Seu paciente não é um boneco para você consertar. Não adianta você querer entregar tudo ali na primeira consulta, não adianta você dizer tem que fazer isso, né? E porque não vai fazer e vai cair naquela de que meu paciente não segue a minha prescrição, né? E quem vai executar o plano, quem vai ir ao supermercado, comprar as coisas, vai ser ele, vai ser a família. Então, tem outras pessoas também que podem acabar se envolvendo nesse processo. Então, quando a gente compreende o âmbito que essa pessoa se encontra, quando a gente tem escuta ativa para ouvir o nosso paciente das necessidades dele, a gente vai conseguindo ter um direcionamento melhor em relação à prescrição do plano, em relação à prescrição, à definição, na verdade, né, das metas. Isso vai nos dando segurança do que a gente vai fazer a cada consulta. Consequentemente, o seu paciente vai começar a enxergar que você sabe qual é o caminho que ele precisa seguir e ele vai se sentir parte do processo. Quando ele se sente parte desse processo de emagrecimento, ele vai sendo mais ativado aí para essa questão de agir, para essa questão da motivação, de ele enxergar o motivo para ele agir. Quando ele decide isso daqui, a consumir tantas frutas, ou digamos, vamos supor, né? Se ele determina que não come frutas, por exemplo, é uma pessoa que não tem o hábito de comer frutas, se ele enxerga que é prioridade para ele no processo de emagrecimento dele, consumir, dele ou dela, né? Consumir mais frutas durante a semana, ele vai definir, nossa, eu acho isso aqui é prioridade. O que você acha, Nutri? Ele vai dizer, aí você vai dizer, beleza, então vamos começar, vamos trabalhar por aqui. E ele vai enxergar que ele se colocou aquela meta, tá? E a partir desse momento, ele vai puxar essa responsabilidade para ele. Nossa, não, fui eu que determinei, eu tenho que conseguir, eu vou lá, vou tentar, vou atrás do meu objetivo, fui eu que quis essa meta, fui eu que coloquei isso lá na prescrição. Então, vai ativando esse status de motivação, de ter um motivo para ele agir e, consequentemente, a partir do momento que ele vai estar agindo, né, ele vai estar colocando em prática o plano, as orientações que você colocou ali para o seu paciente. Então, a gente precisa ter segurança no que a gente está fazendo, a gente precisa ter uma escuta ativa, ter empatia e também trazer essa questão do seu paciente co-criar com você o processo de perda de peso dele, porque ele vai apontando ali as prioridades e você, como profissional, precisa ter a segurança de, se ele aponta para uma direção e você sente que se ele for para outra direção vai ser melhor, aí cabe a nós mostrar os caminhos e dizer o porquê de cada um, tá? Então, digamos que ele queira fazer lá algo muito radical, por exemplo, tá? E aí você percebe, isso aqui pode ser muito radical e a gente precisa ter cuidado. E aí você fala, que você acha de ao invés de a gente fazer assim, aí você adapta a gente fazer dessa outra forma, porque se a gente for por esse caminho aqui que você está colocando como prioridade, a gente pode acabar acontecendo isso, porque é uma meta mais radical ou é uma abordagem mais radical. E se a gente for por aqui, por esse caminho aqui que eu estou comentando, que eu estou falando para você, é mais provável que a gente vá conseguir realmente ter uma perda de peso sustentável, que você consiga levar isso para a sua vida. E aí você vai ter que trazer esses argumentos da nutrição, mesmo um argumento técnico, científico, dos caminhos ali para seguir. Mas, Nutri, reforçando, seu paciente não é um boneco para você consertar, tá? Então, sempre lembre disso, preste atenção do que é que você está falando, da forma que você está se comunicando. Você está se comunicando, você tem que, ou você está se comunicando da forma de, o que é que você acha disso, né? Ou entre esse e esse, qual é a sua prioridade? Deixa ali ele escolher entre uma coisa e outra. Então, tem que se atentar para isso. E você vai conseguir entender se você está indo por um caminho ou se você está indo mais pelo outro, a partir do momento que você ouve o seu paciente e você vai compreender. Ele está argumentando para se defender do porquê ele não fez o plano, porque se tiver assim,
é porque você ativou o status quo dele. E é uma linha muito tênue que a gente precisa ter realmente bastante cuidado aí nessa abordagem. Então, Nutri, o vídeo de hoje era esse, falando sobre isso, mais precisamente de status quo, que foi a abordagem aqui que eu trouxe, e para comentar aqui para vocês esse embasamento, esse vídeo aqui tem um embasamento no livro de Nutrição Comportamental de Alvarenga, tá? Da editora Manoli, e eu espero vocês aí nos próximos vídeos. E se você gostou de fato desse conteúdo, coloca aqui o seu curtir, o seu comentário, segue a gente aqui no YouTube, que você vai ser muito bem-vindo aqui nos próximos vídeos. Então, até mais!